Nós voltamos a falar a respeito da interrupção da vacinação de grávidas em São Paulo, com 2 entrevistados que vão nos explicar tudo a respeito do que foi decidido. Eu já dou boas-vindas aqui ao secretário estadual de Saúde de São Paulo, secretário Jean Gorenstein. Secretário, obrigada por falar conosco mais uma vez. Bom dia para o senhor. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É sempre um prazer trazer as informações a vocês. Bom dia, secretário. Também está com a gente o secretário municipal de saúde, o Edson Aparecido. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Pedro, Thaís, Cláudio. Um prazer enorme estar com vocês e com os... Vamos começar então pelo secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein. Qual que é a decisão do governo do estado de São Paulo a respeito dessa portaria, dessa nota que foi encaminhada pela Anvisa ontem, da vacinação de grávidas com a vacina Oxford AstraZeneca, secretário? Baseado na informação desse órgão regulatório, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o estado de São Paulo entendeu que temporariamente merece a suspensão da imunização das mulheres grávidas com morbidades, que eram elas que estariam elencadas agora no pleito de vacinação, para que dessa forma nós possamos aguardar todas as orientações e instruções do Ministério da Saúde através do Programa Nacional de Imunização, para podermos definir as estratégias a serem tomadas. Nós temos que lembrar que neste momento a substituição dessa vacina específica da AstraZeneca para outras vacinas, ela acaba ganhando um complicante. Por um lado, nós não teremos um quantitativo das vacinas do Butantan e, por outro lado, nós temos uma questão de logística e de armazenamento em baixas temperaturas da Pfizer que não nos permitem despolarizarmos, distribuirmos e capilarizarmos para todos os municípios do estado. Então, dessa forma, nós estamos aguardando tanto as normativas quanto as definições logísticas que nós estamos delineando dentro da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Tá, e só para esclarecer, no governo do estado, então, a recomendação é só para as grávidas, né? As mulheres que deram à luz, as chamadas puérperas, elas com comorbidade, claro, elas podem se vacinar, é isso, secretário Jean? Sem dúvida alguma. Tá. A única contraindicação, ou seja, a interrupção da imunização, ela está ligada exclusivamente às mulheres grávidas neste momento. E perfeito. Como são as mulheres grávidas com comorbidades, é esse grupo que está suspenso. Lembrando que em todos os outros grupos, a vacinação, mesmo com da AstraZeneca Fiocruz, continua. Perfeito. Então eu vou aproveitar e perguntar para o secretário municipal de saúde da cidade de São Paulo, Edson Aparecido, se é essa a mesma decisão que está sendo agora colocada em prática nos postos de saúde. Vacinação suspensa apenas para mulheres grávidas, é isso, secretário? É exatamente isso. Nós, hoje pela manhã, eu e o secretário Jean tivemos a oportunidade de conversarmos para, de forma conjunta, o Estado, a Secretaria Estadual de Saúde e o município de São Paulo, que sem dúvida nenhuma aqui se concentra a maior quantidade de pessoas de gestantes a serem vacinadas, decidimos então fazer a suspensão preventiva até que, como disse o secretário Jean, tenhamos um posicionamento do Ministério da Saúde através do PNI em relação à aplicação da AstraZeneca também nas gestantes. As puérperas continuam normalmente, as pessoas com deficiência permanente, que estão no grupo que também inicia-se hoje a vacinação sem problema, os metroviários e também os condutores de trens na cidade também iniciamos hoje sem nenhum problema a vacinação. Secretário Gorenstein, muito bom dia. Eu queria saber do senhor se o senhor teve acesso à informação do que motivou isso, né? O que o noticiário indica é que houve o falecimento de uma grávida com comorbidade que foi vacinada no Rio de Janeiro e morreu depois da vacinação, e o Ministério da Saúde investiga se o falecimento dessa grávida portadora de comorbidade tem relação com a vacinação. O senhor tem alguma informação mais precisa sobre isso, ao menos que tipo de comorbidade tinha essa grávida? Eu também gostaria de saber se o senhor considera arriscado aplicar essa vacina em outras pessoas, inclusive homens, que tenham idêntica comorbidade. Se for a comorbidade, por exemplo, asma, sei lá, ou qualquer outro tipo de doença assim, né? Gostaria de saber que o senhor tem mais detalhes sobre isso. Cláudio, bom dia. Lembrando que
houve um evento adverso grave numa paciente gestante. Por uma questão ética, nós não poderemos estar divulgando. Quem vai fazer essa orientação ou explanação sobre características individuais do caso vai ser ou a Anvisa, o próprio Ministério, mas não nos compete a divulgar dessa maneira. Mas houve um evento adverso grave, um evento adverso que faz com que haja um posicionamento da Anvisa no ponto de vista de revisão de estratégias. Então, nesse momento, houve um parar já no próprio final de semana. Alguns especialistas, tanto ginecologistas obstetras, tanto profissionais da área da infectologia e da imunização se reuniram, tanto sábado quanto domingo, para definirem esse posicionamento estratégico. Então, cabe, como disse, essa definição vinda de outros órgãos. Lembrando que essa paciente, a princípio, não tinha nenhuma comorbidade e que não existe nenhum indicativo de não imunizar as demais pessoas, os demais grupos, uma vez que nós temos um acompanhamento que nós chamamos farmacovigilância, que não consagrou eventos que pudessem exigir uma modificação de estratégia para outros grupos que continuarão sendo vacinados. E lembro que a vacina em questão, da AstraZeneca Fiocruz, é uma vacina absolutamente segura, tanto nacional como internacionalmente. Trabalhos que foram realizados tanto no Brasil quanto fora, que mostraram eficácia, segurança e imunogenicidade, ou seja, a produção de anticorpos específicos. Sim. Então, dessa maneira, nós devemos lembrar que é uma vacina segura, mas a discussão nesse momento é por um caso pontual, portanto não é um grande número de casos, mas é pontual que merece, como disse, uma revisão estratégica. É a prudência, né? A gente falou sobre isso aqui no começo do jornal. Eu queria fazer uma pergunta para o secretário Jean e depois o secretário Edson já complementar, porque não ficou claro para nós uma questão, né? Em todo o estado, a suspensão de todas as vacinas para grávidas com comorbidade. Em São Paulo, a vacina AstraZeneca. Por que essa diferença? No estado de São Paulo, a gente tem primeira dose de outra vacina ainda sendo aplicada, ou a primeira dose é só da vacina de Oxford AstraZeneca? Primeiro o secretário Jean, depois já o secretário Edson para complementar as informações aqui da Prefeitura. Nós temos 645 municípios com realidades diferentes. Como disse, primeiro um quantitativo de Coronavac, a vacina do Butantan, ele ainda é pequeno para que nós possamos imunizar todas as gestantes do nosso estado. Por outro lado, como disse, nós temos uma questão logística e de armazenamento frente a necessidades de baixas temperaturas para que eu possa capilarizar, ou seja, distribuir para as várias regiões do estado a vacina da Pfizer, o que torna inviável essa operação para todos os municípios e nós devemos, então, redesenhar isso para os municípios, uma vez que nós prevalecemos a ótica do sistema único de saúde, todos têm o mesmo privilégio. Eu não tenho como fazer uma imunização diferente numa determinada região ou não. Lembrando que a própria municipalidade tem a possibilidade, através de vacinas, e no caso, vacinas que estejam disponíveis e que não estejam elencadas em consagração de risco, para que possa, sim, ser ministrada para este grupo. Agora para o secretário Edson Aparecido. Não está aberto. Também para o secretário Edson Aparecido, secretário municipal de saúde de São Paulo, junto com o secretário Jean Gorenstein, os dois ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Secretário Edson Aparecido, para ficar claro, na cidade de São Paulo, a decisão é não vacinar grávidas com a AstraZeneca. Há a possibilidade de que grávidas recebam outras vacinas nos postos de saúde da cidade de São Paulo? Não, nesse momento não, porque nós recebemos toda a grade de vacinação dessa semana, que se iniciou ontem com síndrome de Down, portadores de pessoas que fazem hemodiálise, transplantados. Hoje
um novo grupo. Amanhã, pessoas com comorbidades acima de 55 anos e depois, na sexta-feira, pessoas com comorbidades com 50 anos. Toda a grade recebida pelo município de São Paulo é de AstraZeneca. Nesse momento, nós temos a Coronavac para aplicação de segunda dose e devemos receber um lote de Pfizer na próxima segunda-feira. O município de São Paulo tem toda a infraestrutura para poder receber, por exemplo, a Pfizer. Nós podemos armazenar aqui cerca de 4 milhões de doses em função das mudanças que nós fizemos no sistema de armazenamento, mas nesse momento nós só dispomos de primeira dose a AstraZeneca. Agora, é importante salientar o seguinte, nós, até em função da escassez de vacinas no país, e como disse o secretário Geran, todas elas com muita segurança e eficácia, não é momento de se escolher entre a vacina A ou a vacina B, a não ser em casos como foi essa alerta da Anvisa, que sugere a suspensão de vacinação de gestantes em função de um evento grave, mas não é momento de se escolher a vacina. Vacina boa é vacina aplicada. Vacina boa é aquela vacina que imuniza as pessoas, que impede as pessoas de adoecerem, de terem que ser internadas no leito de enfermaria, no leito de UTI. Então é muito importante que a população tenha consciência disso. Secretário? Quando for... Sim, pois não. Só para esclarecer, então, porque são muitos ouvintes aqui preocupados, é muita gente que ou está aguardando essa vacina, ou tem pessoas na família nessa condição de grávidas. E aí, só para ficar claro, quando chegarem doses da Pfizer ou da Coronavac para a primeira dose, elas serão aplicadas em gestantes? Não, nós vamos fazer essa programação, nós temos que fazer essa programação junto com a Secretaria Estadual de Saúde, porque essa programação envolve a aplicação de primeira dose e de segunda dose. Então, até que a gente tenha um posicionamento do Ministério da Saúde em relação à AstraZeneca, né, e o município, eventualmente, venha a ser coberto com o número de doses de um outro imunizante para poder ser aplicado na gestante, vamos aguardar. Então, é melhor aguardar. A suspensão ela é preventiva, até que a gente tenha uma orientação mais clara do Ministério, ou, eventualmente, a gente receba dose de outras vacinas. Secretário Gorenstein, no Rio de Janeiro suspenderam a vacinação de grávidas, não só da vacina AstraZeneca, como também da Coronavac. O senhor vê necessidade disso? É uma precaução a mais? A questão é específica em relação à AstraZeneca ou também há cuidados a serem observados em relação à Coronavac? Vamos lembrar que nós estamos fazendo uma orientação da suspensão das vacinas para as gestantes com comorbidades, que serão elas elencadas agora nessa fase do nosso programa de imunização estadual. Outros estados entenderam que eles precisavam reavaliar quais seriam as estratégias. Mas eu quero salientar uma questão bastante importante, que a vacina formulada pela Coronavac e Instituto Butantan, ela é formulada por fragmentos de vírus. Não é um vírus vivo, enfraquecido. Portanto, é uma vacina absolutamente segura, que tem as mesmas características de uma vacina da gripe, que é ela que é dada, por exemplo, para mulheres grávidas, lactentes, pessoas com imunossupressão, aquelas que tomam medicamentos, corticoides, que abaixem sobremaneira a sua imunidade. Portanto, é uma vacina absolutamente segura. E os riscos, inclusive em bula, para a vacina Coronavac, elas são muito menores do que, por exemplo, da própria AstraZeneca, em termos de conceito. Não que na prática nós tenhamos visto mais alterações. Como disse, foi uma questão absolutamente pontual. Nós temos que lembrar que outras mulheres que não sabiam estar grávidas, por exemplo, que estavam em outros grupos, por exemplo, grupos da segurança, que são grupos que já foram vacinados. Algumas dessas mulheres, muitas sequer sabiam estarem grávidas e receberam o imunizante da AstraZeneca. Foram acompanhadas, porque nós temos o que nós chamamos de fármaco acompanhamento, para avaliar se houve a farmacovigilância. Nenhuma dessas mulheres teve qualquer alteração, tanto de sintomas mais exuberantes ou algum comprometimento, inclusive do bebezinho.
Então, dessa forma, é uma vacina que se mostra na grande universalidade, na grande maioria, muito segura, inclusive na grávida. E é isso que guiou o Ministério a tomar a posição, a orientação que foi feita. Secretários Edson Aparecido, municipal de São Paulo, secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, participaram ao vivo dessa conversa com os ouvintes para esclarecer as dúvidas, né, principalmente das grávidas com comorbidades que não vão tomar vacina nesse momento por uma precaução pela recomendação da Anvisa por um evento que aconteceu com uma grávida no Rio de Janeiro. Quero agradecer aos dois secretários que destinaram parte aí da manhã para conversar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes nessa conexão simultânea. Também a nossa repórter Bruna Barbosa, né, que está lá num evento com o secretário Edson Aparecido e nos ajudou com essa conexão aqui. Obrigado, secretário Edson Aparecido. Bom trabalho. Obrigado, Pedro. Um abraço a todos. E o secretário Jean Gorenstein também, que participou conosco aqui trazendo informações. Obrigado, secretário. Até uma próxima. Muito obrigado ao Grupo Bandeirantes pelo serviço de utilidade pública e ao grande Edson Aparecido pela grande parceria que tem feito no município de São Paulo com a Secretaria de Estado da Saúde. Agora, 9 horas, 7 minutos aqui. 9 horas, 7 minutos no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.